Na aula de hoje, né, vamos prosseguir a parte de controle digital. Né? O tema vai ser sobre o projeto de controladores digitais e implementação também das equações de diferenças. São objetivos desta aula, né, aprender a fazer o projeto de controladores digitais de duas maneiras, ou no tempo contínuo, ou no tempo discreto, e também aprender a implementar os controladores através de equações de diferenças. Né? Além disso, é objetivo nós entendermos os problemas relacionados à precisão numérica das constantes do controlador e aprender algumas soluções, como por exemplo, que vão ser abordadas a sua separação série e a separação paralela de equações de diferenças. Bom, sistemas de controle digital, né, nós temos a planta no tempo contínuo e temos no tempo discreto o controlador. Né, o controlador que é implementado aqui dentro do microprocessador e a planta que é um processo real. A questão principal, né, que fica em projeto de sistemas de controle digital é como projetar o controlador discreto se a planta é contínua. A planta pode ser modelada aqui no espaço de estados ou em função de transferência em S e o controlador no tempo discreto em Z. Né, como nós fazemos, aliamos, né, esse projeto. Tem duas maneiras. Uma é projetar o sistema todo do controlador, a planta, no tempo contínuo e depois discretizar o controlador. Mas para isso nós precisamos incluir a dinâmica do conversor DA, que nós vimos na aula passada, aproximando por um filtro passabaixos, por exemplo. Ou outra opção é nós discretizarmos a planta, né? Discretizar a planta e projetar, a partir da planta discretizada, projetar tudo no tempo discreto, né? Discretizando a planta pelo método ZOH, que já dessa forma nós incluímos a dinâmica do conversor DA do tipo ZOH. Bom, vamos ver o primeiro método primeiro. Esse método, claro, ele é aplicável quando o nosso período de amostragem é pequeno em relação às constantes de tempo da planta, né? Ou seja, se a planta estabiliza ali em 5 segundos e o TS for 100 milissegundos, talvez esteja uma relação adequada, né? Então, aplicável nesses casos aí. O que a gente faz para fazer esse projeto? Nós precisamos incluir o modelo aproximado do conversor DA, né, junto com a planta. Né? O conversor DA, que ele é, no caso aqui, um equivalente a um filtro passabaixos, né, aproximado aqui do tipo ZOH, um filtro passabaixos com constante de tempo igual a TS sobre 2, metade aqui do período de amostragem. Claro, além disso, nesse projeto, se tiver um filtro anti-aliasing, ali para a medição no conversor AD, nós também temos que incluir o filtro anti-aliasing, né? Entre outras questões que possam ter aqui, a gente tem que incluir tudo convertendo para o tempo contínuo. Né? Então, incluindo aqui a dinâmica aproximada do ZOH, nós temos a nossa planta de exemplo, aqui 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1, verificando aqui a constante de tempo da planta, que é o que é menos 1 sobre o menor polo real, né? Esse é o constante de tempo da planta, só para fazer depois o print dos resultados, né? Para verificar aqui o constante de tempo. E nós podemos ver aqui, nesse caso dessa planta, o constante de tempo é 2 segundos, nós consideramos um período de amostragem de 0,1 segundos, está adequado para esse constante de tempo de 2 segundos, é 20 vezes menor. Né? E nós incluímos aqui o ZOH equivalente, que vai ser 1 sobre TS sobre 2 vezes S mais 1, esse daqui. E incluindo a planta com ZOH, ou seja, multiplicando a função de transferência da planta
pela função de transferência do ZOH, nós temos essa função de transferência, que essa função de transferência aqui, a planta com ZOH, nós utilizamos para o projeto do sistema de controle. Utilizamos para o projeto aí do controlador. Né? Então, só para verificar aqui, o que faz o efeito do ZOH. Né? Com o ZOH aproximado, nós temos aqui um atraso, tanto na questão de um atraso de fase, especialmente, né? Em relação à planta original. Esse atraso de fase é importante a gente considerar, porque ele pode reduzir a margem de fase, né? Ele reduz a margem de fase, e dessa forma, a gente não sabe, se não considerasse, a gente não saberia qual é a margem de fase exata, como é que seria a resposta. Em malha fechada, ali, em relação a distúrbios, a degrau de entrada, etc. Então, é necessário nós incluirmos para saber exatamente aqui, especialmente a resposta em fase, que é mais importante para a margem de fase. Então, nós podemos ver essa diferença aqui dessas duas. Bom, próximo passo, claro, é projetar o controlador no tempo contínuo, da mesma forma que já fizemos outros projetos no tempo contínuo, fazer o mesmo projeto do controlador, convencional, da forma convencional. Quando existente, a gente não pode esquecer de incluir o filtro anti-aliasing também, né, no tempo contínuo, que o filtro anti-aliasing ele é analógico, um filtro analógico para reduzir o problema da replicação espectral do conversor AD. Então, nós temos que incluir também. Então, aqui utilizando o nosso SysOAP em Python, nós entramos aqui com a planta e com o controlador PI, por exemplo, desejado, só o modelo do PI, para depois, claro, ajustar o polo, o zero do PI e o ganho. Né? Então, ajustando o ganho, aqui obtivemos essa resposta, aqui, por exemplo, em malha fechada. Tá, o próximo passo, então foi feito o projeto de um PI, o próximo passo é a gente discretizar o controlador. Né, de qual método que a gente vai utilizar para discretizar o controlador. Geralmente o Tusting, ou o Pre-Warp, que é o Tusting compensado, se necessário, ou o Matched, que é exatamente de igualdade de polos e zeros, tem a melhor resposta. O método ZOH, ele não é utilizado para discretizar controlador. Por quê? Porque ele insere atraso de fase significativo. Então, é melhor esses outros métodos aqui que inserem menor atraso de fase na discretização. Então, discretizando o controlador, aqui está um exemplo, aqui nós temos a planta discretizada que obtivemos aqui que foi definido a variável app para o aplicativo, app igual a SysOAP, daí foi entrada aqui, e acessando como variável interna, né, do objeto, da instância do objeto, aqui, app.cTransferFunction, a gente consegue obter o controlador. Numa próxima célula, não na mesma célula que fez o projeto, certo? Então, a gente, na próxima célula, pode fazer isso para obter o controlador. Então, depois a gente utiliza aqui a discretização, entrando aqui o controlador contínuo, discretizando com o método Tusting, nesse caso. O TS já foi definido anteriormente. Então, aqui está o controlador discretizado, né, com o método Tusting, controlador PI. Né, para testar agora a resposta, como é que ficou fora do aplicativo. Né, a gente precisa discretizar a planta com o método ZOH. Por que com o método ZOH? Porque com o método ZOH a resposta fica exatamente idêntica no tempo contínuo para o tempo discreto na resposta ao degrau. Né? Os pontos batem exatamente iguais. Então vamos discretizar a planta com o método ZOH. E depois disso, depois de discretizar a planta, a gente faz o sistema realimentado, que a gente pode usar esse comando feedback, controlador discretizado vezes planta discretizada, e ganho de realimentação é 1, né, o ganho do sensor, então ficaria assim. Esse comando feedback, ele já faz o sistema em malha fechada, a função de transferência em malha fechada,
que é GC vezes GP sobre 1 mais GC/GP. Função de transferência em malha fechada. Depois a gente fez a simulação aqui, né, considerando aqui um período constante, tem que tomar um cuidado para nós termos aí variáveis inteiras aqui. Tem um tamanho inteiro aqui para simular, o vetor de tempo. Esse valor aqui final tem que ser múltiplo do período de amostragem para simular em Python aqui. Então foi feita a simulação aqui para ver, né, como é que fica a resposta de saída da planta. Bom, o próximo passo seria testar em simulação, né, utilizando ali o controlador no tempo discreto e a planta no tempo contínuo. Em diagrama de blocos, aqui no PSIM, nós temos aqui controlador no tempo discreto, com esses parâmetros aqui, né, o controlador que nós obtivemos anteriormente, com esses parâmetros. Tem que cuidar a questão do sampling frequency, no caso é 10 Hz, né, pois o período de amostragem é 0,1 segundos. E a planta, aqui está a planta também, aquela mesma planta. Então, só utilizar esses dois blocos, né, Z-Domain Transfer Function para o controlador e S-Domain Transfer Function para a planta. E tomar o cuidado também, claro, não podemos esquecer o nosso somador para cálculo de erro, né? Referência igual a 1, então referência menos a saída é o erro, onde o erro entra no controlador. Na saída do controlador nós temos a ação de controle, né, que entra na planta. Aqui estão os parâmetros de simulação. Foi colocado aqui 10 milissegundos de simulação para a gente poder enxergar melhor a resposta de saída. Então, assim nós podemos, por fim, comparar as respostas. Né? Aqui o projeto, lá no SysOAP, que é o Y, a saída em malha fechada. Teste no script, logo depois do SysOAP, uma próxima célula do Google Colab. E aqui em simulação, nós podemos ver que todas as respostas foram muito parecidas. Então, aqui está validado o nosso projeto. O próximo método de projeto de controle, controladores discretos, aí, controladores digitais, é o projeto diretamente no tempo discreto. Para isso, nós temos que primeiro discretizar a planta, pelo método ZOH. Se tivermos um filtro anti-aliasing, a gente precisa incluir a dinâmica do filtro anti-aliasing junto com a planta. Ou seja, no tempo contínuo, multiplica a função de transferência da planta pela função de transferência do filtro anti-aliasing, considerando aí ganho unitário. Então, a gente multiplica essas duas funções de transferência e discretiza pelo método ZOH. Já no tempo discreto, então aqui nós temos a planta discretizada pelo método ZOH, que na verdade nem precisaria colocar esse comentário ZOH, porque é o método padrão do comando C2D, mas fizemos assim, né, para deixar explícito. Então a planta discretizada aqui ficou dessa maneira. Não foi incluído aqui filtro anti-aliasing, pois nós não utilizamos filtro anti-aliasing nesse exemplo. Além disso, já no tempo discreto, a gente pode incluir também, por exemplo, atrasos de processamento. Às vezes, alguns microcontroladores ou DSPs, eles demoram para calcular, de acordo com a aplicação, quando é uma aplicação muito rápida, eles têm um atraso de cálculo deles significativo em relação ao período de amostragem do controlador. Então, para isso, para considerar esse atraso no modelo, nós geralmente multiplicamos a planta discretizada por Z na menos 1, que é um atraso de uma amostra, né? Que é o pior caso. No caso, seria um atraso de uma amostra, Z na menos 1 ou 1 sobre Z, né? Que seria o pólen Z igual a 0. Então, esse atraso poderia ser considerado também, claro, multiplicando depois pela planta discreta. Em alguns casos em eletrônica de potência, isso geralmente é considerado, né, especialmente quando a frequência de amostragem
é elevada, a frequência de comutação do conversor estático é elevada e o processador não é muito poderoso em questão de velocidade de cálculo. Seguindo, próxima etapa é projetar o controlador diretamente no tempo discreto. Então aqui está a planta discretizada, aqui nós discretizamos a planta, da mesma forma de antes, e entramos aqui, já definimos a variável ap2 como sendo do sysoap, para depois, claro, poder obter o controlador pelo comando ap2.cTransferFunction, que é o que está como variável interna lá da função. Então, aqui no sysoap nós podemos aqui adicionar integrador 0, outro polo e 0. Atenção, pois ali no código do sysoap eu não permito que o controlador tenha mais zeros do que polos, né? Então, é necessário sempre incluir primeiro um polo, depois um zero, depois outro polo, depois outro zero, para que o número de polos seja sempre maior do que o número de zeros, maior ou igual, senão ele não vai aceitar, vai dar um erro. Então, seguindo aqui nós temos o sysoap, aqui um projeto realizado com essas frequências aqui, né, do zero real, outro zero real e um polo em alta frequência. Esse aqui é um controlador PID com filtro derivativo. Nós temos o integrador, dois zeros que estão aqui e aqui um polo em alta frequência. Esse traço aqui, agora em tempo discreto, ele é a frequência, indica a frequência de Nyquist. Então, todo o cálculo, o diagrama de Bode é mostrado até a frequência de Nyquist, que é esse traço que aparece aqui. Né? Então, nós temos o sistema que a gente consegue verificar bem o diagrama de Bode já no tempo discreto, que o sysoap está trabalhando agora no tempo discreto. O controlador aparece aqui já em função de Z. Outra questão também, o lugar das raízes, ele aparece agora mostrando o círculo de raio unitário aqui. Fora do círculo de raio unitário, o sistema é instável. Dentro, o sistema é estável. Nós podemos ver bem o círculo de raio unitário. É possível aproximar aqui melhor para ver os polos e zeros. Em quadrado são os polos e zeros, os polos em maré fechada. Esse quadrado aqui. Aqui, esse gráfico, que é o gráfico de resposta do tempo, ele foi colocado aqui no sysoap, no tempo discreto, como pontos. Com pontos exatamente no instante de amostragem. Né? Então, a gente pode ver em relação aos pontos aqui em azul, é a resposta em malha fechada, da saída da planta, que seria discreto. Né? Tem um botão também no sysoap, na parte de cima, que nós podemos ver o controlador. Né? Então, nós podemos ver o controlador em um botão que está definido lá. Então, ver numerador e denominador, os polos e zeros também do controlador. Bom, o próximo passo, né, é nós testarmos, claro, depois de feito o projeto aqui, nós podemos testar a resposta em simulação. Né? Podemos fazer no script também, mas não é necessário, podemos ir direto para a simulação, utilizando, claro, o controlador discreto e planta no tempo contínuo, fazendo teste aqui em diagrama de blocos da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, só que agora para esse outro projeto aqui no tempo discreto. Né? Então, nós podemos ver que a resposta deu bem igual, né? Deu igual exatamente aqui. A resposta no sysoap e a resposta no PSIM, já saída no tempo contínuo da planta. Só que no sysoap, claro, nós temos os pontos de acordo no instante da amostragem, né? É bem no tempo discreto mostrado. O próximo passo, claro, nós fizemos o projeto de um controlador, ou seja, de uma equação de uma função de transferência.
Próximo passo é como implementar esse controlador. Né? Para implementar, nós temos que converter para a equação de diferenças. Então, nesse controlador aqui, né, obtido aqui, nós temos esse numerador e esse denominador, obtido pelo SysOAP. Né? Vamos deixar o denominador, né, com o primeiro termo, multiplicando o maior expoente de z, igual a 1. Ou seja, vamos dividir tudo aqui por 10,88, 14, 23, 51. Todos esses termos aqui. Então, fazendo essa divisão, né, desses polinômios, o numerador e o denominador, fica mais fácil depois para a implementação. E daí a gente pode transformar aqui para a forma implementável, que é utilizando aqui z na menos 1, né, a forma implementável do controlador. Né, então, isso daqui, a forma implementável. Depois a gente converte, claro, como entrada igual ao erro e saída sendo U, ação de controle U, nós convertemos isso para equação de diferenças. Né? Então, U de K vai ficar A1, U de K menos 1, mais A2, U de K menos 2, mais o B0, E de K, mais B1, E de K menos 1, mais B2, E de K menos 2. Eu coloquei esse sinal negativo aqui intencionalmente na função de transferência para aqui ficar como positivo. Certo? Então a gente já viu como fazer essa conversão. Nós temos que fazer essa conversão para dar certo. Seguindo, o próximo passo é nós fazermos aqui a implementação, né, em código, pode ser em linguagem C, seria o código que seria aplicado dentro do microcontrolador, do DSP na aplicação real, ou dentro de um equivalente ali de um CLP, né, o que for necessário ali. Mas é importante nós fazermos uma simulação aqui no PSIM. O PSIM ele tem o Simplified C-Block, que podemos utilizar como forma aqui de implementar controladores. Esse Simplified C-Block do PSIM é necessário ter, antes dele, algum tipo de elemento aqui, de bloco, que seja digital, de sistemas digitais. Pode ser um ZOH, pode ser outro, um Sample and Hold, outro tipo de bloco, né? Mas nós temos que colocar, antes dele aqui, uma frequência específica, que é igual ao período de amostragem. No caso, eu coloquei aqui 10 Hz, pois o nosso período de amostragem é 0,1 segundos. Então, colocando o parâmetro 10 nesse ZOH aqui dentro, o que vai acontecer? Esse bloco C do PSIM, ele vai rodar nessa frequência aqui de 10 Hz, ou seja, com o período de amostragem de 10 milissegundos. É exatamente isso que a gente precisa. Então, tem que tomar esse cuidado só de colocar antes do bloco esse elemento aqui de controle digital, né, que seria para poder funcionar na frequência que a gente quer, na frequência de amostragem que a gente quer. Então, o código dentro desse bloco C, usando a mesma planta de antes, né, aqui está o código. Definimos as constantes, as mesmas que obtivemos aqui, né, 6,86, menos 30, 13, né, assim por diante, B0, B1, B2, A1 e A2. A1 e A2, isso. A A0 a gente já, no caso, nós já definimos anteriormente, que é igual a 1, né? Então, para facilitar depois a implementação. Nós temos uma referência de controle, deixamos igual a 1, definida dentro do bloco C mesmo. E aqui nós temos as variáveis que ficam na memória. Static float, né? E de K-1, que seria E de K-2, U de K-1 e U de K-2. Essas são as variáveis que ficam na memória, porque a gente usa esse parâmetro static para indicar aqui a variável de ponto flutuante. Static é um tipo de memória que ele é definido no programa somente uma única vez inicialmente, e é gravada na memória essa variável. Né? Então, toda vez que rodar o bloco C aqui, que for no período da amostragem, no instante da amostragem,
ele não vai declarar de novo essas variáveis. Essas variáveis já vão ter sido declaradas e estão na memória. Né? Então, diferentemente dessas variáveis somente float, que toda vez que rodar o período de amostragem, o instante da amostragem, vai ser declarada novamente essa variável. Então, quando nós temos static aqui, só vai ser definida a variável na primeira vez no início da simulação. Quando nós temos sem o static, somente float, edk, aqui, edk 0, né, vai ser calculado toda vez, todo instante de amostragem novamente. Então aqui o cálculo do erro, toda vez que rodar o bloco C, ou seja, na frequência de 10 Hz, vai rodar esse cálculo do erro. EK0 igual a referência menos a entrada do bloco C, que é obtida diretamente da saída da planta. A entrada desse simplified, desse bloco, é definida como x1. Depois, equação de diferenças, nós colocamos aqui a equação de diferenças e, por fim, a atualização das variáveis, da mais antiga para a mais nova. Sempre fazer dessa forma, nessa sequência. Por fim, a saída do bloco C é a variável y1, que é essa UK0 que nós acabamos de calcular. Então, o resultado foi esse daqui, que é exatamente igual aos outros, né, obtidos no projeto. Então, nós podemos ver que, claro, que funciona a implementação por equação de diferenças. Né? Então, vocês podem testar isso daqui no bloco C, colocar esses mesmos parâmetros aqui e testar a resposta para ver se funciona adequadamente. Bom, só que tem uma questão importante. Vocês perceberam a quantidade de casas depois da vírgula que foram utilizadas aqui. Né? Nós temos até 13 casas depois da vírgula, até mais aqui. Né? Por que tantas casas depois da vírgula? Tantas casas decimais para implementar essa equação de diferenças? O principal motivo disso é questão de precisão numérica de se comportar exatamente como foi feito, como foi pensado no nosso projeto. Né? Então, a questão principal é essa. Quando nós discretizamos o controlador, ou projetamos o tempo discreto, e quando o TS é muito pequeno em relação às constantes de tempo da planta, né, o que vai acontecer? Tem um problema aqui. Vamos ver esse outro exemplo aqui, que é esse controlador de ordem 3. Né, um controlador de ordem 3, né, definido assim. Quando nós vemos os zeros, polos e ganho desse controlador aqui, zeros e polos, traçar aqui o mapa de polos e zeros do controlador. Quando TS igual a 0,1, nesse caso, nós temos bem distribuído dentro aqui do círculo de raio unitário. Mas quando nós começamos a reduzir o valor de TS, os polos e zeros vão se aproximando cada vez mais de Z igual a 1. Lembrando que Z igual a E na menos S TS. Né? Então, quando o TS é muito pequeno, né, vai se aproximando de Z igual a 1. Né? Então, isso daí. E quando TS igual a 0,001, por exemplo, 1 milissegundo, os polos e zeros parecem ser todos iguais, próximos de Z igual a 1, muito parecidos. Então, vai ser a diferença, às vezes, na quarta, quinta casa depois da vírgula, Z igual a 0,99998 e o outro 0,99997. Né? Então, as diferenças começam a se tornar somente em casas decimais afastadas ali. Né? Então, é um problema também relacionado ao valor do período de amostragem, que ele também não pode ser muito pequeno, que começa a ter problema de resolução numérica, de precisar muitas casas decimais
para conseguir representar adequadamente esse controlador. Vamos ver esse exemplo aqui, seguir nesse exemplo aqui, com TS igual a 0,001, que temos essa função de transferência já em numerador, em polinômio, do numerador e do denominador. Como é que isso daqui fica quando nós reduzimos o número de casas depois da vírgula? Então, aqui no primeiro caso, vamos considerar o máximo de casas depois da vírgula possível. Aqui temos 15 casas decimais para cada uma dessas variáveis aqui nessa discretização. Então, é o caso A, cujo diagrama de Bode está em azul. Seria o caso ideal, o controlador ideal que a gente deseja é esse A. Porém, vamos também fazer uma questão aqui de reduzir o número de casas decimais, truncar aqui na sétima casa após a vírgula. Então, nesse caso, nós temos em verde aqui, que já podemos ver que não é mais um integrador. Ele tem um polo aqui em frequência bem reduzida, mas essa função de transferência já não tem mais um integrador, Então, já tem essa diferença em baixas frequências. No último caso, nós temos uma diferença maior ainda, que já sumiu toda a parcela integral, ele já não funciona como integrador, nada, ele mal funciona próximo aqui dessas frequências aqui de 2, 3 radianos por segundo. Então, com 4 casas decimais, a gente pode ver que o comportamento está muito distante do comportamento que a gente deseja em azul. Então, é um problema, de fato, relacionado ao número de casas decimais utilizado. Problema de precisão numérica. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, que isso depende do microprocessador utilizado. Se for um microprocessador de poucos bits de operação, de soma, multiplicação, nós podemos ter esse problema. Seguindo. Qual solução a gente pode fazer para esses problemas de precisão numérica? Uma solução é nós fazermos a separação do controlador, controlador de ordem 2, 3, 4, assim por diante, separar em controladores menores. Isso melhora muito o resultado de precisão numérica. Uma forma de separar é a separação série. A separação série é como que a gente faz. A gente pega um controlador, por exemplo, esse aqui de ordem 3, e separa em 3 controladores, por exemplo. Cada um de ordem 1, em que a saída de um é a entrada do próximo. Então, a gente separa aqui com zeros e polos. A gente separa aqui esses polinômios nas suas raízes. Os polos no denominador e os zeros no numerador. Então, a gente consegue agregar em pequenas funções de transferência de ordem 1 ou, no máximo, ordem 2, que é quando nós temos polos e zeros complexos. A gente pode escolher, entre os zeros e os polos, como agregar entre eles. Qual a ordem desses controladores, a gente pode escolher, é um grau de liberdade aí. E também quais zeros são implementados junto com quais polos dentro da mesma função de transferência. A gente pode escolher isso daí também. Como descobrir quais são os polos e zeros e implementar cada uma das funções de transferência, que são dessa forma aqui. Cada controladorzinho aqui de ordem 1 vai ser 1 menos o 0 vezes z na menos 1, dividido por 1 menos o polo vezes z na menos 1. Onde polo e zero são polos e zeros no tempo discreto, ou seja, geralmente inferiores a 1, entre 0 e 1. 0,9, assim por diante. Se for um integrador, esse polo vai ser igual a 1. Então, assim, a gente separa em pequenas funções de transferência da ordem 1 dessa forma.
Como a gente obtém quais são os polos e zeros aí de uma função de transferência com o numerador, com o polinômio do numerador e do denominador? A gente pode usar essa função aqui, que tem dentro da biblioteca de controle do MATLAB, que ela obtém aqui da scipy.signal, que é a função tf2zpk, que transforma funções de transferência com numerador e denominador em zero, polos e ganho. Então a gente consegue ver quais a lista de zeros que vão aqui nessas numeradores de cada uma das funções de transferência, a lista de polos que vão nos denominadores, e esse ganho k que multiplica tudo, né? Multiplica, pode ser no início ou no final, né? Ou dentro de uma função de transferência, esse ganho k. Então a gente consegue obter aqui, aqui no caso em Python, MATLAB é a mesma função, em Octave a mesma função, ou zpkdata também tem outra função que pode ser usada em MATLAB e Octave. Então, isso em ordem 1, quando nós temos polos e zeros reais, né? Quando são polos e zeros complexos conjugados, polos ou zeros, a gente precisa agregar em funções de transferência de ordem 2, porque a gente geralmente não reproduz números complexos dentro de DSPs. Então, é melhor agregar, né, esses conjugados, complexos conjugados, em funções de transferência de ordem 2, o que é complexo conjugado. Né? Então, a gente faz a multiplicação aqui, né, em série a gente multiplica. Multiplicamos aqui o denominador, aqui digamos, o PI mais 1 é o conjugado de PI, né? Multiplicando aqui nós obtemos essa função de ordem 2. Então, por exemplo, se nós tivermos zeros reais e polos complexos, nós vamos obter uma função de ordem 2 desse tipo aqui. Se tivermos zeros complexos e polos reais, vamos obter uma função de transferência desse tipo aqui. Isso pode ser feito diretamente fazendo a multiplicação das funções de transferência em Python, MATLAB, e obter os dados do numerador e do denominador, diretamente, sem precisar, claro, calcular de forma manual. Pode ser feito dentro de um script. Bom, resultados. Por que é importante também a separação série? Né? Empregando somente 4 ou 13, aqui no caso menos de 3 casas decimais, a gente obteve resultados muito melhores do que o controlador, que foi aquele caso muito ruim, né, que tínhamos 4 casas decimais aqui, depois da vírgula, nós temos em verde aqui esse resultado muito ruim, muito distante do que nós queríamos aqui em azul, e fazendo a separação séria aqui, o integrador separado, que é 1 sobre z menos 1, isso daqui é um integrador, e aqui esse integrador vai ficar z menos z sobre z menos 1, né? E aqui são polos complexos conjugados, se não me engano, né? Então os resultados ficaram assim, a gente pode verificar que resultados ficaram muito melhores, muito mais próximos do azul, mesmo com poucas casas decimais. Como a gente implementa a implementação série em programação? Bom, a saída de uma função de transferência é a entrada da próxima função de transferência. Nesse caso aqui, ó, vamos considerar somente com 2 funções de transferência e um ganho k. Né? Então, nós temos aqui as variáveis da memória, né? E de k menos 1, o 1 de k menos 1, o 2 de k menos 1, e chamamos aqui essas variáveis de o1 como a saída desse controlador, o 2 como a saída desse outro controlador. Então, aqui, esse daqui, o 2 é igual a u. Não, esse controlador não tem nessa implementação. Então, a gente implementa cada controlador de ordem 1 com essa equação de função de transferência, né, convertida
para a equação de diferenças, que fica dessa forma aqui. Então, considerando que nós já definimos anteriormente aí o P1, P2, Z1 e Z2, né? Então, nós implementamos assim. Né? Aqui no caso tem um pequeno erro, né? Aqui no caso seria o Z2 aqui embaixo, né? Mas é só isso daí mesmo. Então, nós definimos aqui no primeiro controlador, vai ficar obtendo a saída U1 sobre o erro diretamente, U1 vezes o 1K1 mais o K, esse ganho K que está aqui na frente, EK menos Z1 E de K menos 1, né? Essa parte aqui. Depois o segundo, ele utiliza como entrada desse segundo controlador a saída do primeiro controlador, que é o 1 de K, né? E 1 de K menos 1 também, que é a variável anterior. Então, aqui a equação de diferenças, e por fim a gente tem que fazer a atualização das variáveis. Melhor deixar sempre para o final, claro, a atualização das variáveis da memória. O erro de K menos 1 igual ao erro de K, o 1 de K menos 1 igual ao 1 de K, e o 2 de K menos 1 igual ao 2 de K. E assim, no próximo ciclo de rodar o controlador, no próximo instante da amostragem, já vai estar correto isso daí. Seguinte. Próxima forma de implementar controladores é através da separação paralela, que ela é muito utilizada para controladores. Então, nesse caso, a gente separa não com multiplicação, a gente separa com a soma de pequenos controladores de ordem 1. Né? Então, esse controlador GC aqui, ele vai ser a soma de um ganho K com a soma de outros controladores aqui, a GC1, GC2 até a GCN. Como que a gente faz isso? A gente utiliza a separação por frações parciais. Né? Utilizamos frações parciais. Isso já é utilizado, claro, para, por exemplo, controladores PI, PID. Em PID nós temos a separação por frações parciais, geralmente, né? Onde nós temos o ganho KP, o KI e o KD. Mas no tempo discreto, nós utilizamos aqui, geralmente, utilizamos com valores com expoente negativo de Z. Então, Z-1, Z-2, Z-N, que, ao separar em frações parciais, vai ter aqui separação R0 sobre 1 menos P0, Z-1, mais assim por diante, né? R2 sobre 1 menos P2, Z-1, e assim por diante. A gente utiliza somente o Z-1 aqui, quando é frações parciais, no caso, né? E polos, somente polos reais. Qual comando a gente utiliza para fazer a separação de frações parciais? Utilizamos aqui o resíduo Z. Né? O resíduo Z, porque ele é utilizado exatamente considerando os expoentes negativos de Z. Né? Então, o resíduo Z, numerador e denominador, a gente obtém aqui os resíduos, que é o numerador aqui, os polos de cada função de transferência, né? E o ganho K, que é separado. Bom, quando nós temos polos ou zeros complexos conjugados, também a gente agrega em funções de transferência de ordem 2, quando possível. Né? Por exemplo, digamos que aqui essas duas aqui tenham resíduo ou polo complexo conjugado. Né? Então, nesse caso, a gente consegue agregar aqui esses dois, né? Para poder, claro, rodar já um sistema de ordem 2 aqui, né? Para evitar o uso de números complexos. Isso pode ser feito, claro, diretamente fazendo a soma dessas funções de transferência aí dentro de Python, Octave, MATLAB, fazendo a soma direta e depois verificando
qual que deu o valor do numerador e do denominador da função de transferência obtida, a partir da soma. Por exemplo, separação paralela daquela função de transferência que nós tínhamos. Essa daqui nós vamos fazer a separação dessa forma aqui. Né? Então nós vamos ter pequenas, como nós temos mais polos do que zeros, né? É ordem 2, é o sistema de ordem 3 do controlador, mas temos somente 2 zeros, o ganho K ele não vai aparecer. Né? Então nós vamos ter somente 3 polos aqui com seus resíduos. Então vai ficar o controlador dessa forma aqui, ó, aplicando essas funções. Aqui no Octave que foi feito. Então GC de S igual a R1 sobre 1 menos P1, Zena menos 1, mais R2 sobre 1 menos P2, Zena menos 1, mais R3 sobre 1 menos P3, Zena menos 1, onde aqui são esses valores de R1, R2, R3, P1, P2 e P3. Onde o P3, no caso, ele vai ser o integrador, pois ele é igual a 1, né? E na 0, né, igual a 1. Então, esse aqui é o integrador. Como nós implementamos isso em programação? Vamos considerar somente esse sistema aqui, que ele tem um ganho K e duas funções de transferência de ordem 1. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, controladores PID com filtro derivativo, vai ser dessa forma. Né? Então, como a gente implementa em programação? Né? A entrada de cada uma das funções de transferência e do ganho K é o mesmo, é o erro de controle. Mas, e a saída ela vai ser somada, né? O K vezes o erro, a saída U1 e a saída U2. Número de variáveis na memória, com variáveis do tipo static, né? Nós temos a variável U1 e a variável U2. Nós vamos escrever somente dessa forma. Então, calculando o erro, na entrada é a referência menos a valor medido lá da saída. Se for dentro de um bloco C, vai ser x1, né, porque é a variável utilizada dentro do bloco C. E uma questão interessante, como é função de transferência de ordem 1, que uma não interfere na outra, nós podemos fazer equação de diferenças e atualização das variáveis ao mesmo tempo. Né? Então, a variável 1 e o 2 elas já são calculadas como essa equação de diferenças dessa função de transferência, que dá o 1 de K mais 1, o 1 de K, igual a P1 U de K, mais R1 E de K. Mas a gente já está atualizando diretamente a variável U1. Então, no próximo ciclo, já está correto. Né? Então, estamos calculando e atualizando ao mesmo tempo. U2 igual a P2, U2 mais R2 E de K. Então, aqui está a atualização das variáveis. Por fim, nós temos aqui um somador, né, que é necessário, com esses 3 blocos, fazer a soma no final para obter a saída U de K. Então, U de K igual a K vezes o erro, mais U1 mais U2. Né? E a saída, no caso do bloco C, ou do microcontrolador, vai ser a variável U. Então, como conclusão, para projeto de controladores digitais, a gente precisa ter um bom modelo da planta, né, nós precisamos incluir o modelo do conversor DA, especialmente questão de atraso de fase, né, que a gente precisa incluir quando projeta no tempo contínuo para depois discretizar, ou se projetarmos no tempo discreto, discretizando a planta juntamente com o filtro anti-aliasing em outras partes analógicas, utilizando o método ZOH, nós já estamos incluindo esse modelo automaticamente. E outra questão importante, é necessário nós incluirmos o modelo de filtro anti-aliasing quando utilizado, não foi os nossos exemplos, né, mas quando utilizado o filtro anti-aliasing nós precisamos incluir o modelo e também incluir atrasos de processamento quando significativo. Né, que esse atraso de processamento geralmente é feito, incluído,
multiplicando a planta discretizada por Z na menos 1. Outra questão importante também é seguir o processo de testes em simulação, incluindo em simulação novos efeitos que são vistos na prática, né? Que é a questão da resolução do conversor AD, a quantização, a resolução, quantização do conversor DA, os atrasos, que podem ter atrasos de transporte, né, que podem ser modelados também no projeto, ruídos, né, inclusive ruídos de sensores, distúrbios, variações paramétricas da planta e também o número de casas decimais das constantes do controlador, né, que já pode resultar em problemas aí de implementação, de resolução na implementação da equação de diferenças. Esses problemas nós vimos que eles podem ser amenizados quando a gente utiliza essas formas de implementação separando o controlador em partes mais simples, partes de primeira ou no máximo segunda ordem quando temos complexos conjugados. A separação série é uma forma que nós podemos utilizar aí a multiplicação de várias funções de transferência de primeira ou segunda ordem. A saída de uma função de transferência é a entrada da próxima. Também temos a separação paralela, que nós temos a soma de várias funções de transferência, né? Então, a entrada é a mesma para todas e a saída delas são somadas. É como é feito para implementar, geralmente, controladores PI, PID. Então, essas são as conclusões da nossa aula. Como tarefas, né, vocês podem utilizar os exemplos dos slides 11 a 15, simular o gráfico com o código do slide 15, ou, se quiserem, podem reprojetar o controlador e simular novamente, ou fazer as etapas de projeto, ou no tempo contínuo, ou no tempo discreto. Obter o gráfico da saída Y para o controlador do slide 15, mas utilizando somente 4 casas decimais para as constantes do controlador. Então, para verificar como é a resposta nesse caso. Depois, fazer a separação série e separação paralela. Na separação série, fazer a separação série do controlador original, ou seja, com a máxima resolução, máximo número de casas decimais, e implementar no outro bloco C, verificando ali as constantes do controlador e verificando a saída da planta, como é que fica quando nós temos poucas casas decimais implementadas com separação série. A tendência é que o resultado seja muito melhor do que o anterior. Depois, fazer separação paralela. Né? Fazer a separação paralela do controlador original e obter os mesmos resultados. Então, vocês vão ter essa tarefa aqui para fazer com entrega. Até a próxima aula.